Isso que Paulo está falando aqui, capítulo 5, versículo de 1 a 5, para que a gente possa entender melhor o que ele está falando aqui, a gente precisa ter em mente que esse texto não foi escrito no século 21. As pessoas que eram do século 1 naquele período estavam passando por necessidades, não tinham a Bíblia completa ainda, tinha apenas o Antigo Testamento e o Novo Testamento ainda não tinha. Então nós precisamos entender algumas coisas do Antigo Testamento. Por quê? Porque Paulo fala com um povo que conhecia o Antigo Testamento. Paulo fala com um povo que já sabia o que estava escrito. Então ele tem um linguajar que às vezes para nós aqui no século 21 parece estranho. Às vezes a gente não consegue compreender aquilo que Deus gostaria que nós compreendêssemos, né? Então, para que nós possamos entender melhor, nós precisamos conhecer um pouco do conceito de condenação. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, diz que nós não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus. Por causa da sua misericórdia nós não somos consumidos. Por quê? Porque quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, quando eles desobedeceram a Deus, quando eles quiseram ser igual a Deus, querendo conhecer o bem e o mal, eles pecaram. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E por isso, é uma exigência de Deus que o pecado seja condenado, que o pecado seja morto, seja eliminado. Então, todos nós que nascemos de Adão e Eva, todos nós que viemos dele, porque eles foram os nossos representantes, eles nos representaram. Se você for aqui nesse ano vai ter a Copa do Mundo, não vai? A Copa do Mundo, o Brasil está representando o povo brasileiro na Copa. Então, se o Brasil perder, milhões de brasileiros vão perder. Então, a seleção brasileira representa o Brasil, assim como Adão e Eva representa eu e você. Ele representou eu e você. Por isso, se eles pecaram, todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, e como o salário do pecado é a morte, todos nós nascemos condenados. Todos nós nascemos distantes de Deus. Não existe alternativa para nós, humanamente falando. Nós nascemos pecadores. Isaías, capítulo 6, versículo 5, ele nos convida a perceber isso, porque ele teve um momento com Deus em que ele reconheceu o quanto ele era pecador e o quanto ele é um condenado. Ele disse assim: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Isaías nos convida a reconhecer o quanto nós somos impuros, quanto nós somos pecadores. A mesma boca que nós usamos para louvor a Deus, nós usamos para falar maldição de outros, fofocar, falar mal, brigar, ofender, machucar as pessoas com as palavras. Nós fazemos isso com a voz, sem falar na nossa mente. Muitas vezes pensando besteira, pensamos coisas que teríamos vergonha de expô-las aqui, se tivéssemos oportunidade. Então, isso mostra o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos condenados. Nós nascemos nessa situação. Deus, Ele concorda com um pensamento comum entre nós, que todo aquele que é culpado tem que ser condenado. Todo aquele que é culpado tem que ser condenado. Se a gente vê agora esses deputados que foram do mensalão, que a gente viu aí que eles têm culpa no cartório, todos nós sabemos o que eles têm que ser o quê? Condenados. E se ele não for? Aí o que a gente vai dizer? Que o Brasil é injusto, que a nossa justiça não serve para nada, né? Então, da mesma forma, assim como nós somos pecadores, nós merecemos a condenação. É justo. Não é injusto de Deus nos condenar. Nós merecemos isso. E Deus fala o seguinte, Provérbios 17:15: absorver o ímpio
e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Deus odeia condenar alguém que seja justo. Então, por isso que está em acordo. Deus, Ele é justo por condenar o pecador. Ele é justo por me condenar todos nós. Porque nós somos pecadores. Nós nascemos em pecado. Guarde esse conceito de condenação e agora vamos conhecer um pouco mais do conceito de justificação, que é o que Paulo vai falar em Romanos 5:1. A justificação, meu irmão, o nosso pecado ele é tão sério, o nosso pecado tem uma dimensão tão devastadora, que Deus nos considera criminosos por pecar contra Ele. Não importa o tamanho do nosso pecado, nós somos criminosos diante de Deus. A palavra de Deus fala que nós somos condenados. Por isso que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer ali naquela cruz, para Ele morrer em nosso lugar. A ira que estava sobre nós, a ira de Deus, porque a ira de Deus em Romanos 5:9 diz que aqueles que não estão em Cristo Jesus permanecem sobre a ira de Deus. E a ira de Deus foi manifestada naquela cruz em Jesus Cristo. Foi nele. Tudo aquilo que nós merecemos receber foi lançado sobre ele naquela cruz. Os nossos pecados foram lançados sobre ele. E por isso, Jesus levou sobre si a nossa condenação. O que significa isso? Jesus, diz a palavra de Deus, é o próprio Deus. Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é justo. Significa o quê? Que Jesus é inocente de todo e qualquer pecado. Deus não peca e não faz ninguém pecar. E não induz ninguém a pecar. E nele não existe pecado. Jesus veio ao mundo, viveu no meio de nós, mas não pecou. E não tinha pecado, porque ele é justo. Em outras palavras, ele é inocente. E uma vez que todo aquele que crê em Cristo, quando a pessoa crê em Cristo e lança os seus pecados em Cristo, nós recebemos a justiça de Deus em nós. O que significa isso? Que Deus nos declara inocente de qualquer pecado. Glória a Deus por isso. Ele nos declara inocentes e de todo e qualquer pecado, passado, presente e futuro. Todos os nossos pecados foram lançados sobre ele. Amados, se nós, a palavra de Deus fala em Romanos 8:17, se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato praticarmos todos os seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Deus, Ele é santo e Ele é justo, e nele não há pecado. Deus não tem filhos pecadores. Deus não tem filhos pecadores. Jesus é o Filho de Deus, Ele é justo. Então o que Ele faz conosco? Quando Ele olha para nós, Ele não vê o nosso pecado, Ele vê Cristo. Se somos filhos de Deus, assim como Jesus é inocente de todo pecado, nós passamos a ser também. Significa o quê? Que a condenação que nós merecemos, apesar de humanamente continuarmos merecendo, não vamos recebê-la no dia do juízo. Não vamos recebê-la porque Jesus Cristo nos declarou justos, nos declarou inocentes. Somos inocentes por causa de Cristo. Não é por causa de algum mérito nosso. Não é por causa que eu fiz alguma coisa de bom. Não é porque eu vou à igreja. Não é porque eu leio a Bíblia. Mas é por causa de Jesus Cristo. Por causa do sangue dele que foi derramado ali naquela cruz. Foi por causa dele que nós somos declarados justos. Somos declarados inocentes.
inocente de todo e qualquer pecado. Significa o quê? Que quando nós somos salvos em Cristo Jesus, não quer dizer que a gente não vai pecar. Não quer dizer que a gente vai ser perfeito. Mas quer dizer o seguinte, que nós, em Cristo Jesus, como temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, dentro de nós, e de lá ele vai permanecer até o fim, nós temos livre acesso em qualquer momento para pedir a Deus perdão. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós tomamos posse do perdão conquistado na cruz. O perdão foi conquistado lá na cruz. A salvação foi conquistada na cruz. Por isso que nós temos garantido o perdão dos nossos pecados, do passado, do presente e do futuro. Porque quem está em Cristo, a qualquer momento que se arrepender, terá acesso a esse perdão conquistado naquela cruz. Glória a Deus por isso. João fala isso, que se nós, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado fiel, que é Jesus Cristo. Amém, Jesus. Quando Paulo começa a falar o capítulo 5, ele estava debatendo isso no capítulo 4. Depois os irmãos leem com mais calma o capítulo 4 de Romanos. Por quê? Porque naquela época a igreja estava sendo assolada, estava sendo atacada. O Evangelho de Cristo estava sendo atacado por várias heresias. E uma delas é que o crente em Cristo Jesus pode perder a salvação. Essa era uma das heresias que estavam sendo atacando o Evangelho. Então Paulo fala sobre a justificação pela fé, o que é nos declarar justos e inocentes diante de Deus pela fé, no capítulo 4 inteiro. E no 5, ele começa a falar as bênçãos dessa salvação. Por isso que ele diz assim, vamos ler novamente, aí agora com esses dois conceitos, vamos ver o que Deus fala aqui nesse texto. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava falando para os romanos, para os nossos irmãos em Roma. Amados, se vocês foram justificados pela fé, se vocês foram declarados inocentes, se vocês foram considerados filhos de Deus, e Deus é inocente e continuará inocente até o fim, se nós somos filhos de Deus, também continuaremos inocentes até o fim. Significa então que nós temos paz com Deus e a paz de Deus. Esse texto, a paz com Deus, significa que quando nós não estávamos em Cristo, nós éramos pecadores, nós éramos inimigos de Deus. A palavra de Deus fala isso. Romanos 5:9 diz: tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos com ele salvos da ira de Deus. Mas aqueles que ainda não estão em Cristo estão sob a ira de Deus, estão condenados e vivem como condenados. Então, uma vez que nós fomos declarados justos, fomos justificados pela fé, nós temos paz com Deus, nós somos amigos de Deus. Quantas vezes Jesus não falou no seu Evangelho? Agora eu falo como amigos. Nós somos amigos de Deus. Isso é uma das bênçãos da salvação. Nós estamos em paz com Ele e temos com isso o quê? A paz de Deus. A paz de Deus que só quem conhece a Cristo sabe que quando nós estamos em uma tribulação, estamos em uma dificuldade, só a paz de Deus nos dá força para superar, nos dá força para prosseguir. É a paz de Deus. Por isso que o Paulo fala, ainda no finalzinho do capítulo 4, antes de entrar nas bênçãos, ele diz assim: porque Abraão creu em Deus, capítulo 4, versículo 22 a 25. Porque Abraão creu em Deus, como consequência disso, isso lhe foi também creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, igreja, e todos aqueles que creem em Jesus, que são da igreja de Deus, a quem Deus acredita a justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou os mortos a Jesus, o nosso Salvador. Ele foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ele ressuscitou.
para que assim como ele foi inocente, nós nos tornássemos inocentes. Amém. Foi acreditado em nós, na nossa conta. Justificação também significa acreditar. Foi acreditada a inocência em nós por causa de Jesus Cristo. Por causa dele, nós somos declarados justos. Quando a palavra nos fala justo, significa inocente. Significa inocente de todo e qualquer pecado. Lá na frente, ele fala: por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quem está em Cristo, amado, está firme na graça e não no pecado. Nós não podemos mais, se somos filhos de Deus, viver na prática do pecado. As práticas do pecado que nós tínhamos antes de Cristo, nós não podemos continuar nelas. Se somos filhos de Deus, o processo de santificação vai nos tirar. Por quê? Porque nós fomos declarados inocentes. A declaração inocente é definitiva e ponto final. Não é gradual. A santificação é gradual. A santificação ela é um processo. Mas a santificação só acontece em quem é filho. Porque que Jesus disse: sede santos como eu sou santo. Quem é filho tem que ter se declarado inocente e tem que buscar santificação. Deus não tem filhos que não são inocentes. Deus não tem filhos que vivem na prática do pecado. Se alguém permanece na prática, mesmo depois de conhecer a Cristo, é melhor ele rever a sua fé. Rever se realmente é um eleito de Deus. Ver realmente se está em Cristo. Ver realmente se arrependeu dos seus pecados. Ver realmente se está na igreja por causa de quem? Por causa da família? Por causa da tradição? Ou por causa de Cristo? Se não for por causa de Cristo, nós estamos enganando a nós mesmos. Estamos enganando a nós mesmos. Nós estamos aqui para adorar o Deus da nossa salvação. Amém. O Deus maravilhoso. O Deus que mandou o seu Filho para morrer naquela cruz em nosso lugar. O Deus que morreu no lugar de muitos. Que levou sobre si os nossos pecados. Isaías 61:10 diz o seguinte: é grande o meu prazer no Senhor, regozijás a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com uma veste de salvação e sobre mim pôs o manto de justiça. É isso que Deus faz. Essa é uma das bênçãos da salvação, a justificação pela fé. Significa que quando Deus olhar para nós, Ele não vai ver os nossos pecados, porque se Ele visse, a primeira coisa que Ele faria é justamente nos mandar para o inferno, com toda a justiça. Deus não é injusto em mandar as pessoas para o inferno. Ele é justo. Ele está certo. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Se somos pecadores, nós merecemos ir para o inferno. Então Jesus não é injusto por fazer isso. Ele só não faz com aquele que crê por causa de Cristo. Justamente, somente por causa de Cristo. Não há nada em nós que vai fazer a diferença. Não há nada em nós que mude a nossa situação. Somente Cristo. Por isso que quando nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a graça de Deus e nos arrependemos dos nossos pecados e recebemos a Cristo como Salvador, é a salvação eterna e é definitiva. Se Deus operou a salvação em nosso coração, na nossa vida, nós vamos permanecer em Cristo até o fim. A palavra de Deus fala isso. A outra bênção que para muitos de nós é meio difícil enxergar como bênção, mesmo por causa da nossa cultura, né? Mas a palavra de Deus nos mostra que é bênção e por que é bênção. Versículo 3, ele fala assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança,
E a perseverança, um caráter aprovado. E um caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Amado, a igreja de Cristo naquela época estava passando por forte tribulação, perseguição. Vocês sabem o que é pegar pega uma família, pega o pai de família, mata a família na frente dele e depois cega os olhos dele, depois mata ele, só porque ele não negou a Cristo. Só porque ele disse, não, eu creio em Jesus. E Jesus é o meu Salvador. E hoje, quantas pessoas hoje não estão abrindo mão do Evangelho por coisas pequenas? Preferem mentir ao ser fiel. Preferem adulterar a ser fiel. Preferem concordar com as práticas do mundo do que ser fiel a Jesus. Porque não quer parecer ruim na frente dos outros. Quer ser bem sucedido. Quer que os outros vejam você é um cara legal, o cara que é bom. Por tão pouco que aquelas pessoas, nossos primeiros irmãos, tiveram a vida tirada porque não negaram a Cristo. Então ele fala, e não só isso, irmãos, ele falando para o pessoal lá do século I, não só isso, mas nos gloriamos. A paz de Deus em nosso coração é a nossa principal consolação quando as tristezas amontoam sobre nós. Só sabe disso quem é crente. Só sabe disso quem está em Cristo Jesus. Que não tem de onde tirar força. Não tem de onde tirar. E Paulo fala, é na fraqueza que eu sou forte. É isso que Paulo estava falando. Porque ele não tem de onde tirar. Ele não tem de um amigo, ele não tem de um pai, ele não tem de um pastor. Ele não tem de lugar nenhum. A força que ele tem é de Cristo Jesus. Amém, Jesus. A esperança que está em nós. Quando nós estamos em Cristo, à medida que a gente conhece o Evangelho, a gente aprende a chamar a tribulação de leve e a achar que ela produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Elas, observem isso, elas, as tribulações, agora servem aos interesses da esperança da salvação. Deus usa a tribulação e provação para produzir um caráter aprovado em nós. Amados, quem está em Cristo, permanece em Cristo apesar das tribulações. As tribulações provam se realmente estamos em Cristo. As tribulações provam se realmente nós somos salvos pela fé. As tribulações provam se realmente nós fomos justificados pela fé, se fomos declarados inocentes por Cristo. É nas tribulações. E quando o crente tem mudado de igreja, porque tem uma igreja que não fala sobre prosperidade, não fala sobre vitória, então eu vou para aquela igreja que fala sobre vitória, eu falo sobre prosperidade. As pessoas estão indo atrás de situações porque não querem sofrer. A nossa cultura diz que nós não merecemos o sofrimento. Que sofrimento não é coisa de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus usa o sofrimento para nos aperfeiçoar, para mostrar se nós estamos nele ou não. Se estamos nele ou não. Por isso, Deus usa as tribulações ou provações para produzir um caráter aprovado em nós, para aprendermos a perseverarmos até o fim. E o Espírito Santo em nós cuida para que a esperança da salvação não seja frustrada pelas tribulações. Amados, Deus usa a tribulação para nos aperfeiçoar. E o Espírito Santo que está em nós faz com que a nossa esperança de salvação, a nossa esperança em Cristo não seja frustrada pelas tribulações. É por isso que Deus não dá tribulação maior do que podemos suportar. Ele não vai dar, porque Ele tem um propósito. Por isso que Paulo fala, e não nos gloriamos apenas na esperança da salvação, mas nós nos gloriamos também nas tribulações, porque através dela descobrimos se nós somos salvos ou não. Descobrimos se nós estamos em Cristo ou não.
descobrir se nós seguimos o verdadeiro evangelho ou não. Tem tanto falso evangelho falado por aí. Tem tanta coisa sendo ensinada por aí. Tomemos cuidado com os programas de televisão. Tem muita heresia sendo falada por aí. Tem até gente dizendo que a pessoa vai perder a salvação porque não deu o dízimo. Amados, por favor, nada pode nos tirar a salvação. Se Jesus é inocente do início ao fim, como nós vimos, Ele é Filho de Deus, Ele é o próprio Deus, e nós somos filhos de Deus por causa de Jesus Cristo, então também não podemos deixar de ser inocentes. Não podemos deixar de ser salvos. Paulo estava falando isso para eles, porque eles estavam sendo perseguidos, atribulados, e tinham falsos profetas falando heresias e querendo tirar deles a fé. Dizendo, não, Jesus não é suficiente. Vocês precisam se circuncidar, vocês precisam voltar ao judaísmo, vocês precisam fazer outras coisas. Hoje, não, você precisa de sal grosso. Não, hoje você precisa fazer tantas orações. Você precisa estar de joelho. É como se Deus só ouvisse se nós estivéssemos de joelho. Temos que estar de joelho com ato de humilhação? Temos. Mas não é isso que vai fazer Deus ouvir nós. Amém. O que vai fazer Deus nos ouvir é se uma vez nós formos justificados pela fé. Porque nós temos acesso a Ele. Nós nos tornamos filhos e co-herdeiros de Cristo. Temos que ter cuidado. Estratégias para ganhar as pessoas para Cristo são boas, mas as estratégias não complementam a salvação. A estratégia não complementa. O Evangelho, o conhecimento do Evangelho é que traz a salvação. Veja o que o apóstolo Pedro falou ainda sobre as tribulações em 1 Pedro, capítulo 4, versículo de 12 a 13. Pedro também estava falando para outra igreja. Lembre-se, o Novo Testamento não estava fechado. Não estava. Nós temos o privilégio de tê-lo aqui em mãos, mas naquela época não estava. Então, muita coisa eles falam baseado no Antigo Testamento para que o povo possa entender. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se essas coisas estranhas vos acontecessem. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Eu sou de Belém do Pará. Eu estou aqui em Brasília há 8 anos. Quando eu cheguei aqui em Brasília, eu tive uma grande dificuldade em me adaptar à cultura daqui, que são várias culturas. Então eu tive muita dificuldade. Não foi em 1 ano, foi em 5 anos para me adaptar a viver em Brasília, porque eu ainda queria viver em Brasília como vivesse em Belém do Pará. Eu sou de lá, eu e minha esposa. Da mesma forma, antes de conhecer a Cristo, antes de sermos justificados pela fé, antes de termos declarado inocentes por Deus, nós éramos escravos do pecado, estávamos sob a ira de Deus. Uma vez que nós somos salvos, nós temos que nos adaptar a uma nova vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e este tudo se perdeu. Viver uma nova vida não é fácil. Nós temos que aprender a viver. Ninguém nasce sabendo. Ninguém é salvo e já sabe de tudo, já é santo 100%. Não tem como. E a gente não vai ser santo 100% aqui nesse mundo. A santificação vai continuar até Jesus voltar. É por isso que ele fala: alegrai-vos no fato de ser participantes das aflições de Cristo. Amados, ele está falando de sofrer por causa de Cristo. Não é sofrer porque nós fizemos alguma besteira. Não é porque a gente é irresponsável, porque a gente não é fiel. Não é por isso. Mas quando a gente sofre com Cristo, como é que a gente sofre com Cristo? Quando a gente diz não para o mundo por causa de Jesus. O teu chefe te pede para mentir e você diz: não, eu não vou mentir, meu chefe. Por quê? Porque é pecado. Jesus disse para mim para não fazer isso. Então, por favor, dê misericórdia de mim e não me faça mentir, eu não posso. Aí ele vai te perseguir
porque você está agindo por causa de Cristo. Tem muita gente confundindo aflições com falta de responsabilidade. Se somos irresponsáveis, vamos ter que merecer receber o que nós fizemos de errado. Se nós seguimos uma vida errada, vamos receber o que nós merecemos. Agora, se nós estamos sofrendo por causa de Cristo, fique alegre, fique feliz, fique feliz, dê glória a Deus, porque Deus está agindo na sua vida, está agindo na minha vida. Para finalizando, Tiago fala o seguinte, Tiago capítulo 1, versículos de 2 a 4. Meus irmãos, ele fala, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, repetindo o que Paulo falou. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem faltar coisa alguma. Jesus não prometeu prosperidade material e emocional nesta terra. Eu estou em Cristo, então eu não vou ter tribulação, não vou ter dificuldade, eu não vou ter... Ele não prometeu isso. Existem pessoas que vão ter tribulação até a vida de Cristo. E elas vão permanecer fiéis se forem de Cristo, se forem filhas de Deus. Outras não. Porque isso tem a ver com a soberana vontade de Deus. Deus sabe o que cada um passa. Deus sabe o que cada um vive e o que é necessário para que cada um obtenha a santificação que Deus começou no momento em que cremos em Jesus. Porque o mundo não crê em Jesus. Então a primeira parte que nós somos santificados, que a palavra santificação significa separação. A principal coisa que nos separa do mundo é que nós cremos em Jesus. O mundo não. Por isso que o ladrão na cruz, ele foi justificado pela fé e salvo naquele momento. Porque naquele momento a santificação iniciou. Quando ele disse que ele cria em Jesus. Que ele reconheceu que ele era pecador. Que ele merecia estar lá na cruz. Jesus não. Jesus morreu, o justo morreu pelo injusto, que somos nós. Mas pela graça de Deus, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Amém. Por isso, amado, eu não sei, você que chegou aqui esta noite, eu não sei a sua situação, eu não sei quem crê ou não em Jesus. Mas se por acaso você que chegou aqui não crê em Jesus, ouça a palavra do Senhor. Reconheça que você é pecador. Reconheça que não existe salvação em você por suas próprias forças. Você não tem como ser salvo. Não existe nenhuma outra religião, nenhuma outra coisa que possa te salvar. Se você não se arrepender dos seus pecados, não depositar em Cristo a sua fé, não lançar sobre Ele os seus pecados, você não será salvo. Mas Jesus, Ele está de braços abertos. A graça de Deus. Deus provou o seu amor, que mandou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é uma vida eterna, não é uma vida passageira. Não é uma vida que hoje você está em Cristo, amanhã você não está. Não, ela é eterna. Assim como o nosso Deus é eterno. Então, amados, essa é a graça de Deus. E é esse amor que Deus provou à humanidade, entregando o seu único Filho, o que tinha mais precioso para Ele, para morrer ali naquela cruz, para nos salvar. Nos salvar com o propósito de manifestar a glória de Deus aqui na terra. Nós não somos salvos apenas para ir para o céu. Nós somos salvos porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Uma vez que nós somos salvos, a nossa imagem e semelhança de Deus é restaurada. E por isso, nós representamos Deus aqui na terra.
E a graça de Deus, o amor de Deus tem que ser manifestado em nossas vidas aqui na terra, para aqueles que não conhecem. Deus tem que ser conhecido em todas as nações e em todos os povos. Ele nos salva com esse propósito, para que nós irmos, pregarmos o Evangelho, falar da graça de Deus, uma graça que salva. Não importa como você chegou hoje aqui, não importa como pecador você é, mas se você se arrepender dos seus pecados e depositar sua fé em Cristo, pode ter certeza, meu irmão, pode ter certeza que você será salvo. Você será salvo em Cristo Jesus. E procure esta igreja. Venha tirar dúvidas com o pastor. Eu convido a todos que fiquem em pé nesse momento para que a gente possa orar. Logo após passo a direção do Senhor. Amado Deus, soberano Deus, ó Deus, Deus da nossa salvação, Deus eterno, Deus poderoso, ó Deus, somos tão miseráveis, tão pecadores, Senhor, mas o Senhor provou o seu amor em nós, nos transformou, Senhor, mudou a nossa situação de condenado para inocente, enviando o teu Filho amado para morrer ali naquela cruz, Senhor. Oh Deus, muito obrigado. Pai amado, eu te peço que a tua palavra frutifique em nossos corações. Amém. Que a tua graça e a tua salvação, Senhor, seja manifestada na vida de cada um aqui, Senhor. Amém. Que possamos, Senhor, receber a tua alegria, Pai. Assim como o apóstolo Paulo falou para aquelas pessoas que estavam passando por dificuldades, Senhor. Que nós possamos entender e receber a tua graça e as tuas bênçãos da tua salvação, Senhor. Que nós permaneçamos firmes na tua graça, Senhor. Amém. E não no pecado mais. Ó Deus, age nos corações que entraram aqui nesta noite, Senhor. Que a tua palavra possa convencê-los. Que o teu Santo Espírito, Pai, leve-os a arrependimentos. Amém. Ó Deus, e nós que já conhecemos, que possamos encontrar em Ti a alegria de passar e superar as tribulações, Senhor. Que possamos enxergar as tribulações de maneira diferente, Senhor. Glória a Deus. Que a cada dia, Senhor, possamos, Pai, enxergar a Tua graça cuidando de nós. Amém. Do início ao fim, Senhor. Ó Deus, que possamos entender que a nossa sentença em Cristo já está consumada. Amém. As dívidas foram rasgadas, todo espírito de dívida. E quando chegarmos, Pai, diante de Ti no céu, amém, estaremos com o advogado que já tem a sentença em mão, inocente. Amém. Obrigado, Senhor, e te agradecemos, Pai, pela oportunidade. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus.